Hoje eu quero te ensinar como eu emendei essas partes e fixei elas na base e como eu fiz esse acabamento perfeito aqui em debrum. Olá, estou de volta agora para a parte final do nosso kit de tapetes, a passadeira e o tapete menor. Aqui está a base da passadeira, que vocês me acompanharam no vídeo anterior. Há 2 vídeos, na verdade, para fazer. Aqui a aplicação dessa barrinha de sintético, que vai dar mais estabilidade para essa passadeira. Vocês viram que eu coloquei em 3 pontos diferentes, né? Aqui, dividi ela em 4 e coloquei essa proteção aqui, essa barrinha de sintético para dar essa segurança maior para a passadeira. E eu fiz a mesma coisa com a base do tapete menor. Olha só. Como não foi suficiente o comprimento da calça, eu fiz emendas. Para ficar bem bonito, eu coloquei então uma emenda aqui desse lado e uma emenda desse lado, para a gente ter um equilíbrio bem bacana aqui. Então aqui ficou igual, tá toda bem equilibrada, uma peça com um efeito bem profissional para satisfazer a cliente, então para uma encomenda bem no capricho. Coloquei também as barrinhas aqui de sintético bem rente à emenda. Olha só, então aqui nem ficou volume, o volume ficou só um pouquinho aqui. Tá? Nem recortei ainda o restinho. Essas pontinhas. E agora então eu vou mostrar para vocês como a gente vai proceder à montagem dos dois. Aqui tá o tapete. Esse eu não fiz junto com vocês a parte de cima, mas eu vou mostrar agora como é que ficou. Ó, assim, uma. E a outra aqui bem parecida. Então agora eu vou escolher. Eu achei legal colocar essas duas assim, porque aqui vai dar a impressão de uma sequência nessa tira aqui. Não foi cuidado, tá? É só uma impressão mesmo. E aí os bolsinhos ficam nessa direção aqui. Mas assim também a gente vai ter uma divisória aqui no meio. Também fica legal. Bom, cada um vai ficar diferente, com certeza. Vou deixar assim mesmo. Agora, o que eu tenho aqui? Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou alinhar aqui, nessa extremidade. Depois, se sobrar um pouco, a gente vai refilar. Independente de ser na base ou na parte de cima. E vou alinhar também aqui. E vamos ver se sobra aqui no meio pra gente sobrepor, tá? Tá bem no meio. Então, essa parte aqui eu vou dobrar por cima da outra. Bem alinhado aqui no meio. E assim, em cima da base, uma peça espelhada com a outra, eu vou passar aqui uma costura com 1 centímetro. Essa costura vai dar a emenda entre as duas peças e também vai juntar na base, tá? Essa é uma das junções que a gente vai fazer na base, porque ela sozinha é pouco. Então eu vou fazer essa costura aqui, depois eu vou virar, vai ficar assim. E aí eu vou passar também uma costura de reforço aqui nessa parte do bolso. Então, ela vai ficar bem fixa aqui, tá? Isso é o que a gente vai fazer aqui no tapete menor. Vou colocar aqui. E na passadeira, nós vamos ter que dividir em 3. Mas vocês lembram que não são 3 iguais, né? Porque a do meio ficou um pouquinho maior. Aqui estão, então, as partes da passadeira. Essa aqui é uma das laterais. Aqui, essa é outra lateral. Aqui, e esse aqui é o centro. Então, nós vamos centralizar essa peça aqui, que ela é a principal.
E depois nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ou vamos fazer no pequeno, tá? A gente vai alinhar muito bem aqui uma lateral com a parte do meio e passar aqui uma costura de 1 centímetro. E do outro lado nós vamos alinhar essa parte aqui e também passar uma costura aqui de 1 centímetro. Depois a gente abre a peça e vê exatamente quanto sobra aqui da lateral, porque vai sobrar um pouco sim, tá? E não tem problema. Nós fizemos o tamanho da base um pouco maior. Isso aqui, na hora em que a gente está costurando, ó, isso enruga um pouco, é normal, a gente perde um pouquinho de medida aqui. Então, no upcycling a gente não tem essa regra tão fixa, né? A gente precisa estar aberto a essas pequenas mudanças no caminho. Depois a gente aplicar isso aqui na máquina, nós vamos precisar também fazer o acabamento aqui em volta, né? Vai ser um debrum, não vai ser um viés. Não sei se vocês sabem a diferença entre o viés e o debrum, isso fica para uma outra explicação, né? Mas o viés ele é cortado com o tecido enviesado. Nós não vamos cortar enviesado, nós vamos pegar essa calça aqui e vamos cortar ele no fio mesmo. Eu vou usar várias tiras aqui. Peguei essa calça aqui porque ela é azul, né? E nós vamos pegar várias tiras de 4,5 centímetros, o mais comprido que vocês conseguirem. E se não for comprido o suficiente, a gente emenda. Para dar o quê? O suficiente para todas as laterais e as pontas do tapete. Então agora nós vamos para a máquina fixar essas bases, essas partes superiores na base. Depois a gente volta com o acabamento. Vamos emendar então o tapete na base. Não esqueçam, pessoal, que a agulha tem que ser um pouco mais grossa, tá? Pelo menos 14 ou 16. E a linha de baixo é muito importante. Aqui no caso, como a nossa base é preta, a linha de baixo precisa ser preta. Então eu peguei primeiro o menor aqui, vou posicionar ele aqui na máquina. Eu marquei um pique aqui de centro da base, desse lado e desse lado também. Agora, não são as laterais que vão encostar aqui no pique. O que vai encostar nesse pique é a costura, tá? Então, vocês alinhem aqui, ó, deixando 1 centímetro para dentro do pique, porque é desse pique até o outro que nós vamos fazer a costura, e essa é a parte exata do centro da nossa peça. Depois a gente vira e vê onde precisa ser refilado, sem problema nenhum. Deixa eu alinhar aqui muito bem. Pique a 1 centímetro, bem certinho onde vai ser a costura. E aqui embaixo também. Tudo alinhado. Agora então eu vou costurar e já mostro para vocês.
Aqui está o tapete menor, quase pronto. Fixei as duas partes aqui, passei mais uma costura de pesponto aqui por cima e fixei novamente os dois bolsos. Assim eu tenho uma costura extra aqui na base. Passei uma costura em toda a volta e agora o próximo passo vai ser a gente fixar o debrum nesse tapete aqui e concluí-lo. Mas antes disso, nós vamos fixar as partes na base também da passadeira. Então, para isso, a gente vai marcar aqui o meio. O meio a gente já sabe aqui que é onde eu coloquei o sintético para dar estabilidade. Então, abre aqui. Vamos pegar a parte que a gente fez para ser a central, que é essa maiorzinha aqui. Essas duas aqui um pouco menores vão ficar para as laterais. E vamos primeiro fixar essa aqui então. A gente pega o meio da peça. Aqui, marca. E centraliza. Centraliza bem. Bem certinho. Para fixar o centro, a gente vai costurar o bolso. Mas eu não vou costurar o bolso todo ele, porque senão ele vai pegar em cima aqui do sintético e vai ficar meio feio. Então a gente só vai costurar as laterais aqui do bolso, dessa parte aqui. Bolso fixo. Agora a gente vai pegar uma das partes das laterais, vou cortar aqui. Qualquer uma delas, essa aqui. E aí a gente vai colocar sobre a outra, deixando bem alinhado, principalmente aqui nas laterais. Aqui, se sobrar um pouco, não tem problema. Aqui sobrou um pouquinho, não tem problema. Agora a gente vai fixar essa parte aqui com 1 centímetro de margem e depois vai virar e pespontar.
desse lado aqui o pesponto tombou para o centro, então deste lado aqui a gente também vai ter esse cuidado. O pesponto vai com a peça tombada para o centro. Prontinho. Agora eu vou refilar todas as bordas, tudo que sobrou, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, e volto aqui pra gente pregar o debrum. Prontinho, todas as tiras de debrum cortadas. Vocês lembram aquela calça que eu mostrei pra vocês? Ela deu tiras bem longas. Então, eu cortei várias tiras aqui, aproveitei toda a calça e pelos meus cálculos vai ser suficiente para a passadeira e para o tapete menor. Então, como a gente vai aplicar esse debrum? Eu vou fazer com vocês o tapete menor. A gente vira ele, começa pela parte da base, pela parte do forro. E aí eu vou escolher aqui umas tiras que eu sei que vão dar certo para o comprimento todo. Então, essa aqui eu vou usar para uma lateral. Essa aqui vai dar para outra lateral. Se não der, não tem problema, a gente pode emendar. Mas como as minhas tiras são longas, então eu vou me dar o luxo aqui de escolher. Aqui, deixa eu pegar uma menorzinha. Essa aqui, por exemplo, vai dar para as duas pontas. Então, a gente vai começar pela ponta. E essas aqui eu vou deixar para as laterais. Essa parte das pontas não precisa acabamento. Então, a gente vai colocar rente com a peça e vai costurar com 1 centímetro de margem. Agora a gente vira. Dobra. E dobra por cima da peça de novo. Então, vai ficar ali com 1 centímetro, um pouquinho mais do que 1 centímetro, tá? E aí, a gente já rebate essa costura aqui. Bem na beiradinha. Cuidando para ficar o mais retinho possível, cobrir qualquer costura que tenha embaixo.
Agora que nós temos as duas pontas feitas, nós vamos para as laterais. Dobra com o forro para cima novamente. E agora, na hora de aplicar a tira de debrum, tem um detalhezinho aqui, um segredinho. Nessa ponta, a gente vai ter que dobrar um pouquinho para dentro, 1,5 cm mais ou menos, e abraçar a ponta, porque depois, quando nós formos virar, vai dar o acabamento perfeito aqui. E esse é o resultado do nosso trabalho. Gente, olha que coisa mais linda que ficaram esses tapetes. Com esse efeito dos bolsos. Eu amei o resultado. O que vocês acharam? Digam aí nos comentários que eu quero saber.